ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. E é isso aí, gente. Nós estamos aqui no nosso Terça da Saúde recebendo a doutora Meire Faria Marques, que vai falar sobre... tá fechando o mês de março, né? E o mês de março marca a conscientização sobre o câncer de colo de útero. Então, primeiro, bom dia para Verônica, bom dia para a equipe lá da Fórmula Certa, que eu sei que fica ligadinha no nosso Terça da Saúde. Bom dia, Verônica. Olá, Vanessa, bom dia a todos os ouvintes. Um bom dia especial para a doutora Meire, que está aqui com a gente hoje. Tudo bem, doutora Meire? Bom dia, Vanessa, bom dia, Verônica, bom dia a todos os ouvintes da Clube. É um prazer estar aqui de novo. Eu acho tão importante esse espaço que vocês oferecem para falar sobre informações em saúde, porque quando a gente fala a respeito disso, fica muito mais fácil se cuidar. Muitas vezes as pessoas não se cuidam por falta de informação, então esse é um espaço muito bonito. Obrigada pelo convite. Às vezes abre assim, né, um questionamento e fala, poxa vida, se eu fizer isso, se eu procurar tal especialista pode resolver, né? Então é bacana demais mesmo. Com certeza. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados, né? Prevenção, os cuidados do tratamento de câncer de colo de útero. Então, explica um pouquinho para os ouvintes, doutora Meire, o que é o câncer de colo de útero? Bom, antes de explicar o que é o câncer de colo de útero, eu só quero fazer uma observação. Vocês já repararam que agora todo mês é escolhida uma cor para a campanha de conscientização contra doenças graves. E no Brasil e no mundo, o mês de março é considerado março lilás, que é para remeter à prevenção do câncer de colo de útero. Tem também o março azul, né, das doenças masculinas, e o março amarelo contra a endometriose. Então isso é muito interessante, porque não que a gente não vá falar desse assunto, se preocupar o ano todo, mas hoje eu vim até a caráter, vim de lilás, para reforçar a importância dessa campanha. E é um mês muito interessante, porque é um mês popularmente conhecido como mês da mulher, né? Então vamos lá. O que é o câncer de colo de útero? Câncer é toda doença que por algum motivo as células se multiplicam desordenadamente e promovem uma doença. Então isso seja no colo do útero, em qualquer outra parte do corpo, e muitas pessoas associam a uma questão genética, como se fosse um destino, né? Eu tenho uma alteração genética, eu tenho caso na família, eu vou ter a doença. E o câncer de colo de útero é diferente, ele é HPV induzido. O que significa isso? Não importa se você teve algum parente de primeiro grau, assim como câncer de mama, você não vai ter mais risco de ter por conta disso. A questão é ter contato com HPV. Então já vou ter que entrar em uma outra resposta, né? Afinal de contas, o que é o HPV? E muita gente, a hora que ouve essa palavrinha, confunde com o HIV, que é outro vírus da AIDS, né? Não tem nada a ver. Então, HPV é um grupo de vírus chamados papilomavírus humano, que são capazes de manifestar algumas lesões no corpo, que podem ser ou verrugas, que é super comum também, verruga genital, verruga oral, verrugas na pele, e alguns desses HPV são mais agressivos e podem ocasionar alteração celular, levando ao câncer de colo de útero, tá? Mas não necessariamente todos os pacientes que têm HPV, eles terão, né? Não, de forma nenhuma, porque senão vai ficar todo mundo apavorado já. Eu quis esperar a pergunta para poder complementar. Foi então, a pergunta lá da equipe da farmácia, né? Hoje nós discutimos, até foi questionado que a gente falaria sobre esse assunto, e elas me perguntaram isso. Nossa, mas será que, porque eu já tive HPV lá na frente, eu posso ter essa doença? Eu falei, calma, que tudo será explicado hoje pela doutora. Então, assim, gente, HPV tem mais de 100 tipos, existem 4 principais que são mais agressivos, só que é super comum, gente, a população toda, estima-se que mais de 70% das pessoas que tiveram um único contato sexual tem chance de ter tido contato com esse HPV. E ele é transmissível somente na relação principalmente, sexual? 90% das transmissões é via sexual, tá? Certo. Mas no canal de parto, se a mãe tiver uma verruga genital, por exemplo, ela pode passar isso para a criança. Contato com peças íntimas, e não precisa de penetração, essa é uma outra grande confusão, tá? Então, assim, é lógico, a maior parte dos casos de câncer de colo de útero são HPV induzidos relação sexual dependente, mas se você não teve penetração, mas teve um contato íntimo,
sexo oral, também pode ter contato com HPV. Então pronto, todo mundo, né, teve contato. E aí? Qual a porcentagem de pacientes que vai acabar desenvolvendo a doença? Menos de 5%, tá? Então, felizmente, não é uma doença assim tão prevalente, tá? A transmissibilidade é muito alta, mas o risco de ter uma doença, de ter um câncer por HPV, felizmente é baixa. E não é só de acordo com o HPV. Eu já vou até adiantando aqui, eu sei que devem ter outras perguntas. Essa era a minha dúvida. Então, assim, quais são os principais fatores de risco para ter o HPV? O primeiro é ter relação sexual desprotegida, é claro. Mas pacientes que têm baixa imunidade no geral, por exemplo, imunossuprimido, que usa algum tratamento mesmo para tratamento oncológico, tabagista, o cigarro tem uma associação muito forte com HPV. Então, cigarro e HPV juntos não combinam. Então, por exemplo, uma mulher que fuma e teve contato com HPV, às vezes de baixo grau, a chance dela desenvolver uma lesão progressiva é muito maior do que aquela que não fuma com o mesmo HPV com o restante do histórico normal. Então, fumar, gente, isso a gente fala sempre, né? Não é legal em situação nenhuma. Não né? traz nenhum benefício, nenhuma vantagem. Uma pergunta que eu recebi ontem também no Instagram, achei muito interessante. 2 pessoas me perguntaram se a gravidez aumenta o risco de HPV. Teoricamente, sim, porque na gravidez a imunidade da paciente também reduz um pouco, então ela manifesta mais lesões com facilidade, mas não significa que vai ser uma lesão grave precursora de câncer, isso não, tá? Então, nem todo HPV é grave, a maioria das vezes, 95% das vezes, ele vai regredir espontâneo, sem a gente fazer absolutamente nada, e esses 5% que podem evoluir, a gente tem tempo, ele não é do dia para a noite. Essa história, eu tive um contato sexual, fiquei desconfiada ontem, semana que vem eu já tenho uma lesão grave por câncer. Não. Por isso que o exame preventivo é tão importante, e aí nós vamos chegar nessa parte também, porque eu sou animada para conversar. Eu adoro ele, porque ela desenrola um papo assim, bem gostoso. E só para assim, esclarecer. Quando a paciente está com HPV, ela tem algum sintoma, ela apresenta algum sintoma, ela sente dor? Qual que é? Ou é somente na consulta mesmo com o ginecologista que ele observa, né? Sim, e exato. faz o diagnóstico? Mais uma vez, reforço a importância da consulta ginecológica de rotina, tá? Né? Periódica, de preferência uma vez ao ano, né? Mas por quê? Nem todo HPV dá sintoma, a maioria deles não. Então, quando a paciente apresenta um sintoma HPV induzido, é uma lesão que já está muito adiantada. Então, dor na relação, sangramento, esse tipo de coisa até pode acontecer, mas em lesões muito adiantadas, que se você tiver feito seu preventivo antes, você já vai ter detectado muito antes de ter sintoma. E o exame Papa Nicolau, ele é... assim, claro que ele deve ser feito com frequência, né? Mas Sim. ele é o principal diagnóstico. Exato. Exame Então, assim, para que seja feito o diagnóstico. eu acho muito interessante que, apesar dele chamar preventivo, né? Popular, é Papa Nicolau ou preventivo. A maioria das pessoas conhece dessa forma. Explica para as ouvintes, assim, o que é o Papa Nicolau, primeiramente. Porque eu acho assim, nosso meio é muito claro, né? Mas acho que muitas pessoas têm dúvida o que é o famoso exame Papa Nicolau. Então, assim... E a colposcopia também, né? Que são 2 exames que toda mulher faz ao longo da vida sexual ativa. Exato. Então, como funciona? Assim. Uma menina que nunca teve contato sexual, que nunca teve relação, uma menina virgem, ela precisa ir ao ginecologista? Sim, por outros motivos, não para pesquisar HPV, né? Já que a maior transmissibilidade é via relação sexual. Então, isso causa outra confusão. Não é porque nunca teve relação que não precisa ir ao ginecologista. A gente faz prevenção e diagnóstico de muitas outras doenças. A gente a gente é o médico da mulher, na verdade, né? Muitas não vão em outros especialistas. Acaba que então é importante. Mas todas as mulheres que tiveram relação sexual, basta uma única relação, porque às vezes isso acontece também. Tive uma, não tive mais, então não preciso mais escolher o Papa Nicolau. Não é bem assim, precisa. Então, toda mulher que tem atividade sexual precisa ir ao ginecologista, de preferência uma vez ao ano, para fazer um exame ginecológico. O que é isso? O ginecologista vai examinar as mamas, vai olhar o colo do útero, a gente tem uma maca, uma mesa ginecológica específica, a gente usa um aparelhinho, é um exame indolor só para observar. Tá? E quem que vai precisar colher o preventivo? É parecido com o exame ginecológico, a diferença é que a gente faz uma coleta de material, a gente colhe células
do colo do útero e da vagina, que um patologista vai avaliar se tem presença de HPV ou não. Então, é um exame indolor, prático, rápido, que muita gente acha que precisa ser feito todo ano e a partir do momento que teve relação. Essa é outra confusão. Não precisa, gente. É a partir dos 25 anos. Com 26 a gente repete um. Então, se você tem 2 exames com intervalo de 1 ano negativos, a partir daí é trienal, a cada 3 anos e até os 64. Então, resumindo, dos 25 aos 64, de 3 em 3 anos. Isso é uma rotina básica. Existem situações especiais? Claro. Pacientes que têm mais risco, que já tiveram contato com HPV. E tem problema colher anualmente? De jeito nenhum. A nossa taxa de detecção é maior, mas não é tão maior. Porque, como eu disse, o HPV ele é lento, ele não é do dia para a noite. Então, 3 anos é um intervalo de segurança tranquilo. Mas o exame ginecológico, que o médico vai olhar o colo do útero, fazer esse exame, é anual. Se ele detectar alguma lesão visível, suspeitar de algum risco maior, ele colhe preventivo, tá? Tá. É isso aí. Ah, mais uma coisa. O exame preventivo, como ele é um raspado de células, existem alguns cuidados importantes para a coleta. Isso faz muita diferença. A paciente precisa ir preparada para o exame. Em que sentido? Não é depilação, tá, meninas? Não precisa se depilar para o ginecologista, tá? Mas precisa, de preferência, não estar menstruada, não ter feito uso de pomada vaginal nas últimas 48 horas e nem ter tido relação sexual nas últimas 48 horas, mesmo que com camisinha, porque senão descama a célula. E aí o patologista que vai analisar essas células vai ver um monte de coisa que não é o principal, e aí o exame perde a qualidade, tá? Então o preparo é esse. Como é um exame de rotina, não é uma urgência, quando você agenda a sua consulta, você tem tempo para se programar. Isso é muito importante, faz toda a diferença. Ótima informação, muito válida. Importante. Além da infecção do HPV, há outros fatores que aumentam o risco da mulher contrair o câncer? Múltiplos fatores, né? Múltiplos parceiros sexuais, né? Quanto mais parceiros, se não fizer Maior uso de preservativo, maior o risco, né? Cigarro, novamente, obesidade, doenças imunossupressoras, todas essas coisas favorecem, porque o risco de ter o contato é igual para todo mundo, mas é igual a todas as doenças infecciosas, né? Igual a pandemia agora. Alguns manifestam lesão, outros não, mais ou menos assim. Depende muito da imunidade, da condição do indivíduo, né, em si. Com certeza. E como que é o tratamento do câncer de colo de útero, Bom, em geral? Vamos falar primeiro do tratamento do HPV, né? Eu tenho HPV, doutora, eu fiz o Papa Nicolau e apareceu HPV. Eu preciso tratar, vou usar uma pomada, um remédio? Não existe tratamento na forma de comprimido nem de pomada, tá, gente? Para HPV, não. É que geralmente ele às vezes vem junto com uma inflamação mais aguda, com uma outra infecção, tá? E aí, se precisar tratar o HPV antes dele ser uma lesão precursora, são só os casos de alteração de alto grau, que aí sim precisa da colposcopia. Então, a colposcopia não é um exame que precisa fazer toda vez. O que significa isso? É um microscópio que a gente olha o colo do útero e amplia a imagem para poder ver lesões que só a olho nu a gente não consegue enxergar. Entendi. Todo mundo precisa fazer? Não. Se a olho nu não tem lesão, o Papa Nicolau veio normal? Não precisa, tá? A chance de detecção do HPV pelo Papa Nicolau é alta. Mas, se tiver alguma alteração, alguma dúvida, esse exame pode ser feito. E o tratamento específico para o câncer? Então, o tratamento específico para o câncer depende do estágio que a doença foi encontrada. Então, se é feito precocemente, se você descobre lá num Papa Nicolau que tem uma lesão por HPV de alto grau, um câncer inicial, às vezes só retirar o colo do útero é uma cirurgia pequena e é resolutiva. Mas se for um caso mais avançado, pode precisar tirar o útero todo, fazer quimioterapia, radioterapia. Então, quanto antes detectar, mais chance de cura e o tratamento é muito mais simples. Sim, como todo câncer, né? Todos. A gente tem que, no início, ver no início para poder ter um sucesso aí no tratamento, né? Com certeza. Por isso, o acompanhamento preventivo, né? As visitas ao ginecologista, né? É muito importante. Muito. Para a mulher não tem o que dizer, né? E às vezes não tem segredo.
Até o ginecologista consegue detectar outras disfunções no corpo da mulher com esses exames de rotina, né? Com certeza. E é interessante, seria mais fácil se tudo que fosse grave desse sintoma e o que não desse, aí ok, né? Mas não é assim. Então, geralmente, o que leva a mulher ao ginecologista são sintomas agudos. Tô com dor, tô com sangramento irregular, tô com uma coceira. Isso realmente é muito desconfortável, precisa de tratamento, mas geralmente não é uma coisa grave. Já o câncer de colo de útero, como a gente comentou, não é sintomático. Se você não fizer a sua rotina, ficar esperando sentir alguma coisa para ir ao médico, pode ser tarde. Certíssimo. Ótimo. Certíssimo. Mais alguma coisa para complementar? Eu tenho uma pergunta que não é específica, mas tem alguma coisa mais, Verônica? Não, acho que foi... Olha, a Maria Terezinha, não é específico sobre esse assunto, mas ela está perguntando, ela queria saber, ela endometriose, dá cólicas abdominais depois da menopausa? E ela pergunta se tem cura e qual é a causa da doença, qual é o tratamento, enfim. É um papo, programa inteiro. É um papo para outro terço da saúde. Mas assim, no geral. Isso. Endometriose é uma doença que, infelizmente, ainda comete muitas mulheres. Não deixa de ser um tema importante, porque o mês de março também é um mês que faz referência a ele. Basicamente, o que é, para ficar claro? Então, assim, por algum motivo, algumas mulheres, ao invés de menstruar apenas, né, o sangramento que sai externo, é como se a menstruação voltasse para dentro do abdômen. Então, essas células do endométrio vão se implantando em outros lugares dentro da barriga. Essa é a principal teoria, mas existem muitas e nem todas a gente consegue comprovar o motivo de ter endometriose ou não. E o que ela pode fazer para a mulher? Dor. Depende de onde foi a aderência, depende do número de focos. Então, após a menopausa, como ela não produz mais o hormônio, geralmente isso regride e melhora muito. Pode até ter cura. Mas se tiver aderências grandes, pode ser que a dor fique ainda mesmo após a menopausa. Tá? Se tem cura, tem controle, tem alguns casos que a cirurgia é necessária, tem alguns casos que precisa de hormônio. Cura, não, mas tem um bom controle. E tem mais, olha, a Eliana perguntou, fiz esterectomia total. Ainda preciso fazer o preventivo? Nossa, excelente pergunta. Isso é uma dúvida muito comum das pacientes. E primeiro que a maioria delas não sabe se tirou mesmo o colo do útero ou não. Quando fala que tirou o útero, todo mundo imagina que tirou tudo. Pode ter tirado só o útero, mas o colo ficou. E se tem colo, a gente precisa continuar colhendo Papa Nicolau normalmente. Agora, essa que fez total, que sabe que é total, vai depender. Se o motivo da esterectomia foi por doença HPV induzida, a gente precisa continuar colhendo, porque pode ter célula ali na região vaginal, fundo de saco. Mas se não foi, não precisa. Então não precisa ir mais na ginecologista, deitar na mesa, fazer exame? Precisa sim, senhora. A gente precisa olhar a parede vaginal, ver outras doenças. Mas ficar colhendo Papa Nicolau em quem não tem colo, não tem sentido. Outra coisa também, todo mundo acha que Papa Nicolau, o preventivo, vê tudo, né? Ai, doutora, eu tô com coceira, colhe meu preventivo. Doutora, eu tô com dor, colhe meu preventivo. Não, gente, o Papa Nicolau é para pesquisa de HPV e lesão precursora de câncer. Ele pode detectar outras bactérias, eventualmente uma doença sexualmente transmissível? Sim, mas não é obrigação do exame. Quando a gente colhe nessa situação que tá lá com corrimento, muita coceira, atrapalha ver aquilo que realmente precisa. Igual a história da mulher menstruada. Eu preciso ver célula do colo do útero para ver se tem alteração. Tá cheio de corrimento em cima, isso vai atrapalhar. Tá certo. E mais uma última aqui da Vitória. Muito bom. Meu fluxo sempre foi muito grande e depois que ela começou a ter relações, diminuiu. Isso é normal? Não é uma associação direta, mas pode provavelmente porque é o amadurecimento da própria paciente, não diretamente relacionado à relação sexual. Olha, antes que termine o programa, eu lembrei de uma coisa muito importante, que foi assim, o meu foco principal de vir aqui, tá? Outra coisa que a gente pode fazer para evitar o HPV, além de tudo que a gente falou, vacina. Gente, mais do que nunca nós estamos vendo a importância das vacinas. E existe vacina contra HPV, vocês sabiam disso? Pois é. Muita gente não sabe, muita gente não sabe. Muitos pais têm preconceito porque imaginam que a gente está estimulando os adolescentes a iniciar a relação sexual precocemente porque estão tomando uma vacina que é para evitar um problema que é induzido por relação. Gente, quem dera que nós tivéssemos vacina para evitar todos os tipos de câncer. Sim. Então, ela não tem todos os HPVs, como eu disse, tem mais de 100. Hoje em dia a gente tem duas, a bivalente, que é só contra câncer de colo, e a quadrivalente, que é mais interessante, porque ela previne contra verrugas também. Outra coisa, verruga, que é HPV induzida, não tem associação com câncer, tá? Porque senão todo mundo já vai ficar desesperado. Sim. O HPV, ele dá muita lesão verrucosa, mas esse
ser um HPV de baixo grau. Ele só faz esse inconveniente de verruga, que ninguém quer ter, claro, é desconfortável, né, é feio, mas não é associado ao câncer. O HPV do câncer é o outro. Então, a quadrivalente protege contra essas duas coisas. E qual a idade ideal para tomar essa vacina? O ideal é tomar antes da exposição. Tipo, nunca tive relação sexual, é o momento. Porque quando você iniciar a sua atividade, você já vai ter anticorpos contra esses HPVs. Mas, e se eu já tive, eu não posso mais tomar? Pode sim. Então, assim, olha, o Ministério da Saúde, ele mudou recentemente. Antigamente, ela é fornecida só para meninas. Agora, no Brasil, também é fornecida para meninos. Afinal de contas, né? Precisa que os dois sejam vacinados. Sim. A partir dos 9 anos até os 13 anos, ou, aliás, dos 9 aos 14 para as meninas, porque mudou recentemente, com 2 doses, e o ideal é intervalo de 6 meses. E para os meninos, de 11 a 14 anos. Ai, doutora, mas eu achei muito legal essa história. Eu não tenho essa idade, eu ainda posso tomar? Até os 40 anos há benefício. E, inclusive, quem já teve lesão por HPV, principalmente as de alto grau, que já fizeram até um pequeno tratamento, ali uma cauterização no colo por conta disso, vale a pena, porque você pode se reinfectar. Existem vários tipos, né? Legal. Ela é eficaz 100%? Não, mas a eficácia é muito alta e evita câncer, gente. Então, vamos vacinar nossos adolescentes gratuitamente. Aqueles que quiserem, então, fora da faixa etária, existe no serviço particular, mas aí são 3 doses. Toma uma dose, repete com 2 meses e com 6 meses. Então, se você achou interessante, converse com o seu ginecologista para ver se o seu caso é interessante, mas na maioria das vezes é. Muito bom. Muito bom. A Suzana tá mandando parabéns, doutora. Obrigada. E a Maria Terezinha tá agradecendo aqui as informações. Ótimo programa. Gente, muito obrigada. Mais alguma coisa pra gente finalizar? Eu queria mandar um beijo pro ouvinte, que é nosso cliente, o senhor Pedro Sarracini. Um beijo pro senhor, muito carinhoso. Ouvinte aí da Pedro. Clube do Terça da Saúde. Gente, eu juro, é a última frase, tá? Então, assim, câncer de colo de útero é evitável, tem cura, tá? E é a quarta causa de morte por câncer no Brasil e no mundo. Então, é só fazer a sua rotina, gente. Vamos ficar de olho, fazer a sua parte, tomar vacina. Então, se é possível ter cura, a gente tem que fazer a nossa parte. Não deixe de procurar sua ginecologista com rotina, né? E se tiver queixas, principalmente. Mas mesmo sem queixa, não te deixa livre desse compromisso com a sua saúde. E, gente, muito obrigada, viu? É um prazer falar de saúde. Doutora Meire, por favor, deixe o seu telefone e o endereço do seu consultório para aqueles ouvintes que estão ouvindo, né, o nosso programa, possam te procurar. Obrigada pela oportunidade. Então, assim, nós agradecemos muito. O meu consultório é no Centro Médico, na rua Coronel Antônio Costa, 255, pertinho da Unimed. O telefone fixo é 2100, mas como eu tenho outros colegas lá, pode ser mais prático conversar direto com a minha secretária. Ana Paula, um beijo para você, eu sei que você está ouvindo aí. E o WhatsApp é 98701 4527. 4527. E eu vou fazer mais um convite para vocês, tá? Agora, recentemente, eu tô com o Instagram profissional para poder dar essas dicas, porque eu sempre eu sempre achei muito legal levar informação e eu nunca pensei que isso pudesse ser tão prático para tanta gente. Então, é ginecologista doutora Meire, ginecologista DRA Meire, né? E lá, inclusive, tem acesso ao meu site que tem agenda online. Então, se você não conseguir falar com a minha secretária, você mesmo pode agendar diretamente por lá. Muito legal. Maravilhoso. Muito obrigada por ter aceitado o convite em nome da Fórmula Certa. Foi maravilhoso o programa. E até terça que vem, né, Verônica? Até, estamos aí. Muito Tchau, pessoal. Obrigada. Informações. Uma ótima Páscoa a todos. É verdade. Fique aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde.